noite, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Até agora um tempo de muito aprendizado. Boa noite, Shell. Marcelo Andrade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal. Deixa eu arrumar o cabelo aqui, que eu vim correndo. Estava lá no restaurante aqui no hotel Edition, em Miami. Estamos em Miami. Arrumar o cabelo. Tudo bem, gente? Hoje vamos falar sobre resiliência. Resiliência. Chelzinho tá aqui, ó. Aqui. Quer saber mais sobre resiliência? Histórias de sucesso, irmão. Tá aqui. Eu conto muita história aqui sobre o que eu tive que passar na minha vida para estar onde eu estou hoje e ensinar um pouco para as pessoas através da minha experiência, da experiência que eu tive com atletas de alta performance. Então, por isso que nós tratamos de vários cases aqui interessantes nesse livro. E sejam bem-vindos, lembrando que o nosso papo de hoje é sobre resiliência. E hoje temos uma surpresa depois de uns 30 minutos da live. Uma surpresa incrível. Entendeu? Eu não sairia daqui. Vou chamar alguém que já foi muito resiliente na vida dele. Esse ser humano que vai vir falar aqui, não sei se é ele ou ela, ele já foi muito resiliente para ter uma trajetória de sucesso. Porque todos nós passamos por alguns percalços na nossa vida, ao qual nos fazem mais fortes. Então, nada melhor do que nós chamarmos alguém que já teve muita experiência em relação a isso. Tá? Só ligar aqui o pessoal do YouTube. Tá, vamos lá, gente, falar sobre resiliência. Lembrando, depois da metade da nossa aula de hoje, um convidado especial vai vir falar sobre a vida dele. Tá? Fabiana, tudo bem? Josi, tudo bom, querida? Só ligar aqui. Pessoal do YouTube, Mone, seja bem-vinda. Vamos lá. Imagine um bambu. Sabe o bambu? Aquele grandão? O bambu é fininho, o bambu não tem galhos, o bambu é extremamente flexível. Lembra? Quando você entorta ele, tudo bem, Luiz? Quando entorta ele tem uma tendência a voltar ao seu estado normal. O bambu é uma das plantas mais resilientes que existe dentre todas as plantas. A raiz de um bambu ela é tão grande, tão profunda, que é extremamente difícil de ser arrancada. Geralmente, a proporção de altura que equivale a um bambu atinge para cima da terra, que atinge acima da terra, é bem menor do que está lá para baixo. Para que o bambu fique visível a olho nu, o processo leva em média 5 anos desde o plantio. Ou seja, antes de dar as caras no mundo, o bambu se preocupa em crescer internamente, com bases sólidas para superar depois tudo que a natureza vai lhe oferecer. Por isso a tua estrutura é tão forte, tão firme e difícil de se abalar. E no processo de crescimento e desenvolvimento humano também é assim, toda mudança, todo crescimento começa a partir do seu lado de dentro, do teu interior. Geralmente esse processo de autoconhecimento leva tempo, gasta muita energia. E nem sempre isso é visível para os outros. Porque o processo de amadurecimento interno para só depois de externalizar os mais diversos comportamentos que você vai ter. Eu vou além, vamos lá. Dificilmente a pessoa que se entrega numa jornada de autoconhecimento, assim como eu fiz, consegue fazer isso sem se isolar um pouco do mundo externo. A toda escolha na tua vida, você vai ter uma renúncia. Isso é um fato. Isso é uma verdade absoluta. Isso não significa parar de viver, você ficar hibernando numa caverna. Mas é natural que quem esteja olhando para dentro se afaste um pouco do mundo externo.
se afaste um pouco do caos, se afaste das pessoas. Isso nem sempre é entendido pelo mundo, que são pessoas que estão sempre cobrando de você resultado, atitudes, ações, criticando, falando mal. Então, vou dar a primeira dica de hoje, campeão ou campeã que está aqui nos assistindo. Respeite o seu movimento e quando estiver nessa jornada de autoconhecimento, se dê o tempo necessário para que tuas raízes, assim como o bambu, se estruturem, para que você possa se tornar um bambu resiliente, ok? Dr. Jacques Luiz, a melhor clínica de odontologia do país. Tua mudança é interna. Tudo começa pelo teu autoconhecimento. Josinete Coutinho falou aí, ó. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu passei por um processo de autoconhecimento, abdiquei de muita coisa na minha vida, resolvi mudar tudo que eu fazia, mudei os meus valores, a minha jornada interna começou a se externalizar. Mas tudo começa pelo seu autoconhecimento. Para você desenvolver resiliência, a ação de independente do que aconteça no meio do caminho, você nunca vai parar, nunca vai voltar atrás. Nós precisamos desenvolver essa força psicológica, essa força emocional, que vai nos fazer enfrentar todos os golpes que nós vamos tomar. Eu vou te falar algo que eu aprendi com um dos meus mentores, que foi o Anthony Robbins, né, que eu já fiz a maioria dos meus treinamentos, que relaciona profundamente a força das emoções com o nosso corpo, mostrando como podemos mudar nosso estado emocional a partir do nosso estado físico, tá? O teu destino é traçado a partir das suas decisões. O teu destino é traçado a partir das suas decisões. Hoje mesmo eu estava falando com a Gigi, que é uma fotógrafa nossa que está aqui trabalhando com a gente, sobre isso. E a minha vida mudou a partir do momento que eu decidi. Eu falei, eu decido levar uma vida diferente. O meu destino foi traçado a partir daquele momento. Até então, eu era uma vítima. Eu reclamava da vida, da circunstância, das pessoas, do governo, dos amigos e da ingratidão. A partir do momento que eu decidi que eu faria tudo diferente, tudo mudou. O que eu não sabia, que eu tive que aprender com a inteligência emocional, é que o nosso estado emocional é quem dita as nossas decisões. E o teu estado emocional, ele é uma tríade, a qual é formada pela nossa comunicação, nossa linguagem, as palavras que saem da nossa boca, o foco a qual nós colocamos na nossa vida, tudo que você coloca, o foco expande, e a tua fisiologia, que é, inclusive, uma das minhas especialidades. A capa do meu livro já fala sobre isso, a mudança de estado emocional a partir da sua fisiologia. E também precisamos desenvolver a nossa força mental. É isso que eu quis dizer. É o equivalente a preencher uma mochila com ferramentas para toda a vida. Ou seja, vamos aprender estratégias para enfrentar com gentileza as nossas adversidades da vida. E mais cedo ou mais tarde vamos passar por situações desafiadoras, que é inevitável. Nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos sofrer perdas. E nesses momentos, se não tivermos a força psicológica necessária, podemos nos vitimizar. E é isso que eu não quero que você faça. Eu quero que você fuja de pensamentos negativos, pensamentos derrotistas. Senão nós entramos numa espiral sem fim de julgamento, de culpa, de reclamação, de crítica, de insatisfação, de autocrítica. Isso é o que eu quero que você arranque da tua vida. E esse é o caminho mais rápido e mais certeiro para o fracasso. E por essa razão é fundamental que dia após dia nós nos asseguramos de alimentar a nossa força mental. Como? Livro, curso, livro, seminário e pessoas que passaram por esse processo que estão aqui a te ensinar. Luiz João, tudo bom, irmão? Carlos, sejam bem-vindos. Por isso, para desenvolver resiliência, é preciso se conhecer, entender os seus padrões de comportamento que tomamos diante dos nossos desafios. Ok? Eu gostaria que, se possível, vocês falassem algum momento da tua vida que você se sentiu resiliente. Você estava no caminho a qual você estava trilhando e alguma coisa aconteceu, você foi lá para o fundo do poço
E de repente você tomou consciência que só tinha um caminho. Do fundo do poço você não tem mais para onde ir, não tem mais como ir mais para baixo, então você vai ter que subir. Qual momento da sua vida você foi resiliente? Fala pra gente. É isso aí, ó. Josinete. A Josinete está no caminho dela, se entendendo, para daí você ir para o próximo nível. Mone, olha só. Certas coisas são inevitáveis na vida. A perda de um ente querido é uma das coisas que, de certa forma, é inevitável. É inevitável nós sabermos que um dia nós não estaremos mais entre nós. Ok? A cada dia que você passa na tua vida, você tem um dia a menos de vida. Então, se você levar a vida dessa maneira, você vai parar de se apegar às pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia, e vai se apegar ao seu bem maior, que é o seu propósito, a sua razão de viver. Porém, quando alguém muito amado nos faz falta, é necessário que você passe o luto, você esteja no luto, você tenha sentimentos de dor em relação a isso. Faz parte. A pior coisa que alguém pode falar para você quando você perde um ente querido é falar: sai dessa, larga disso, deixa para lá. Não, faz parte. É um ritual de passagem. Mas o teu luto tem que ter data para acabar. Que seja 2 meses, no máximo, e você dá uma data, conscientemente, decididamente. Você fala, no dia 20 de fevereiro de 2020, eu me liberto desses sentimentos de dor, e todo dia eu faria uma oração para aquela pessoa amada que eu tanto gostava. O seu luto acabou. E a sua vida segue. É assim que tem que ser. Olha lá, o Rodrigo está falando que ele mudou de trabalho, de cidade, recomeçou a vida. O Rodrigo, ele trabalhava lá no estaleiro, né? No porto, mudou. Eu lembro que ele estava gordo, estava mal, entendeu? Cheio de sem saber para onde ele ia, e depois ele mudou a vida, entendeu? E o que o Rodrigo fez? Ele mudou o foco, ele mudou o nível de conhecimento e teve ação massiva para a vida dele mudar. What's up, Patel? Tamo junto, irmão. Amor próprio, Paranaguá, exatamente. Pessoas resilientes usam o que tem de melhor a seu favor. Eu vou contar aqui 4 segredos de pessoas resilientes. O primeiro deles exige realmente muito autoconhecimento. Pessoas resilientes usam o seu melhor a seu favor. Isso eu falo no meu livro. Parece óbvio, mas não é. Vou te explicar um pouco como você se conhece, como você se valoriza mais. A fala pode até parecer óbvia, mas no meu trabalho como treinador comportamental, tudo bem, Sheila? Eu vejo que isso não é tão simples. Eu vou contar o que eu vivencio quando eu atendo pessoas com sessões individuais de coaching ou no meu treinamento de imersão. Quando eu pergunto para uma pessoa se elas se amam, a pergunta é rápida. Claro que eu me amo! Sim! Aí eu faço a segunda pergunta. Já que você se ama, me dê 15, somente 15 características, qualidades boas suas. Não pense muito, só fale na sequência. Aí começa a pensar, diz uma, 2, 3 qualidades, 4, diz a quarta. Aí pensa um pouco, sai a quinta, fica um pouco mais pensativa, de repente não sai mais qualidade nenhuma, aí vem um silêncio. E muitas vezes esse silêncio é constrangedor. Então é nessa hora que eu pergunto para ela, se você se ama, como você diz que ama, se você não consegue listar 15 qualidades suas? Como não consegue ver 10 características positivas que tornam você essa pessoa tão maravilhosa? Se ame. É o primeiro de tudo. Campeão, olha só. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque você provavelmente ouviu isso poucas vezes. E quando ouvir, pode não ter dado tanta importância, mas nenhum de nossos objetivos pode ser plenamente alcançado até que nós aceitemos quem realmente somos e abracemos nossas inseguranças e nossas dúvidas. Eu não estou falando aqui somente das certezas, das qualidades, mas dos nossos medos, das nossas inseguranças,
das nossas dúvidas. Esse é o segundo tópico. Bom, o que realmente acontece? Você internamente foca em suas críticas, nos seus defeitos e dá pouco valor ao que tem de bom. Você ignora. Você ignora os seus medos e suas inseguranças. Você faz de conta que eles não existem, acreditando varrê-los por dentro do mapa, de um mapa, por exemplo. E esse é um grande erro. Isso significa que viver uma vida de mentiras é uma receita para o fracasso. Resumindo assim, sabe por quê? Porque sabemos quem somos com coisas positivas e negativas. Podemos dar atenção aos pontos que merecem luz, mais energia, mais dedicação. Porém, quando você sabe onde fica o seu maior medo, onde fica a tua maior insegurança, você se prepara melhor para lidar com aquela parte da sua jornada. E você enfrenta melhor a sua situação. Olha só, Josinho dizendo que as fichas caíram depois do curso. Nada como a jornada do autoconhecimento. Ouça. Vamos dar um exemplo para vocês sobre um piloto de Fórmula 1. Que resultados ele vai ter se ignorar as condições e as características da pista e não entender como as habilidades dele podem facilitar ou prejudicar a tua performance? O piloto de Fórmula 1 que não conhece a pista não sabe quais são as curvas mais difíceis. Um piloto de Fórmula 1 que não conhece a pista não sabe quais pontos exigem mais habilidade. E para completar a situação, ele também não se conhece para saber quais são suas características que te favorecem ou te prejudicam. E ele não quer saber, se ele não quiser saber das condições meteorológicas, do estado do carro, nem a situação dos pilotos, como é que ele vai agir da melhor maneira possível? Quais são as chances dele ter uma boa performance nessa prova? Quem não aceita a sua vulnerabilidade vive a vida do mesmo jeito que esse piloto de Fórmula 1. Vou repetir. Quem não aceita a sua própria vulnerabilidade, eu já falei isso em outras lives, o quão vulnerável você é e você se entende como uma pessoa vulnerável, vive uma pessoa como aquele piloto de Fórmula 1, alguém que não se conhece, alguém que não tem boa performance. Olhando para esse contexto ainda do piloto de Fórmula 1, você entende que analisar a situação, encarando toda a sua vulnerabilidade, não é um sinal de fraqueza, mas de força. Você saber que você é uma pessoa vulnerável. Então pare de querer ser imbatível, indestrutível. Saiba que você também é vulnerável. Se conheça, porque isso faz parte da tua jornada de resiliência. Vulnerabilidade é usar a força de ser quem é a coragem de se arriscar sem ter controle do sucesso. Tudo bem, Lê? Crescimento, é isso aí, a Clemilda está falando. Crescimento. Gente, pessoas resilientes, eu falo muito de resiliência, volto novamente ao meu livro. Esse livro, se você olhar a parte de trás dele, a contracapa, tem aqui Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, Ellen Roche, Vanderlei Silva, Clemilda Tomé. Você pode ter certeza, todas essas pessoas que estão aqui atrás na contracapa, elas já passaram por situações resilientes na vida dela para chegar onde chegaram. Eu fiz questão de colocar aqui 5 pessoas de sucesso, 5 exemplos, para mostrar o quão vulnerável elas também foram na vida delas. E aqui elas dão o testemunho delas. Porque nós só enxergamos no outro o que nós também temos. Então, se pessoas de sucesso falam sobre mim, é porque elas verificam que eu fui tão resiliente quanto elas. Esse é o livro, tá? Sou um campeão. Ele é um livro interativo, tá bem legal. Ele vai estar nas livrarias já em breve e eu vou avisar vocês assim que possível. Me conta. Josinha ainda não, vai estar. Ainda não. Ainda não, porque quando o livro chegou, eu vim para os Estados Unidos. Então, quando eu voltar agora, eu vou providenciar o lançamento Curitiba, Rio e São Paulo.
Vai ser muito legal. Espero que vocês estejam lá comigo no dia do lançamento para a gente fazer uma, perdão, fazer uma dedicatória a quem adquiriu o nosso livro. Nós, porque eu e vocês somos uma pessoa só. Nosso livro. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu já passei por muita coisa nessa vida, gente. Uma coisa que eu quero dizer para você, eu não sou melhor que vocês. A jornada de vocês, de repente, foi até mais dolorosa que a minha. Porém, eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de ser resiliente. Eu tomei a decisão de ser resiliente. Tudo na minha vida eu tomei a decisão de ser resiliente. Inclusive para fazer esse livro. Eu falei, nossa, como assim fazer um livro? Meu Deus, alguém já fez um livro perto de mim? Não. Eu não conheci ninguém que fez um livro. Eu falei, pô, mas se outro ser humano fez um livro, eu também posso fazer. É assim. Em breve, irmão, Fernandão, em breve, chegando no Brasil, a gente vai montar já a data de lançamento. Nescau, tudo bom, mestre? Tá aqui em Miami, né? Quero te ver antes de ir embora, hein? Estamos falando de resiliência, estamos falando agora que pessoas resilientes são pessoas positivas, são pessoas otimistas, são pessoas gratas pela vida. Você que está aqui comigo, você costuma reclamar das coisas, reclamar das pessoas? Qual que é o teu comportamento quando algo que você não quer acontece na tua vida? Você se silencia, você tem raiva, você reclama, você amaldiçoa, você pensa em vingança, você é vingativo? Muitas pessoas são viciadas em reclamação, você sabia disso? É um vício, mas nem percebe mais quando estão fazendo, quando estão agindo dessa maneira. E essa pode ser uma das fontes da sua raiva e da tua falta de resiliência. Às vezes você pode estar envolto em teus pensamentos tóxicos, se vitimizando, reclamando. E isso vai te trazer falta de resiliência. O Jax, que está aí com a gente estava conversando isso sobre na última sessão, né? Sobre como alguns pensamentos tóxicos deixam a gente num ciclo vicioso que nós pensamos que não podemos mais sair daquilo, que o mundo é ruim, que as coisas são piores, e começa a reclamar uma reclamação interna de tal forma que de repente você acha que o mundo é horrível. Até que você sai, olha de fora, sempre se questione e se pergunte: será que é isso mesmo? Sempre se pergunte, sempre haja como um observador daquela situação. Será que eu tenho que sofrer tanto por causa disso? Será que eu não posso tirar disso um aprendizado e agir de outra maneira? Entenda, o ser humano é um único animal que consegue pensar sobre os próprios pensamentos, isso é autoconsciência. Você tem essa capacidade de agir como observador. Você tem a capacidade de agir como observador, você não é os seus pensamentos, você tem essa capacidade de resiliência dentro de você, porque em algum momento da tua vida você foi resiliente. Resiliência. E tudo mudou. Aí, ó, falei para você. Ciclo vicioso, gente. Tem que tomar cuidado com nossos pensamentos. Nós podemos mudar ele a hora que nós quisermos. E quando nós reclamamos, é como se nós estivéssemos olhando para a situação de fora sem nenhum poder, sem nenhuma influência ou nenhum controle sobre o que nos acontece. Literalmente, é escolher a opção de não agir e até mesmo culpar o outro porque nós estamos vivendo. Olha que loucura. Assim a gente se coloca numa posição de superioridade, porque a culpa é do outro, a culpa é dela, a culpa é da minha mãe, a culpa é do mercado, a culpa é do governo. Sejam muito bem-vindos, gente. Uia, Desson, Eduardo, Deia, estão falando sobre resiliência. Se tiver um caso que você foi resiliente na tua vida, fala aí com a gente, que daqui a pouco tem um convidado especial para falar sobre alguns momentos resilientes da vida dela. Vício, gente. Reclamar é vício emocional. Muitas pessoas são viciadas em reclamar. Se você estiver agindo dessa maneira, pode saber, isso está acabando com a tua força, teu poder de resiliência. Pare de reclamar e saia de perto de pessoas que reclamam. Simples assim. E muitas vezes nem motivo. É vício. É vício. Libera cortisol no corpo, que é o hormônio do estresse, fica bebendo aquele vício, daquele veneno. Então as pessoas continuem reclamando. Sai de perto dessas pessoas. Eu percebo muito isso nos treinamentos. Eu peço para que as pessoas se levantem e muitos já reclamam porque estavam sentadas. Ou peço para desenhar a tua visão de futuro, elas reclamam porque não sabem desenhar. Já viu essas pessoas que reclamam de tudo? Eu desafio elas a fazer alguma coisa que tira da zona do conforto
E antes de pensar se vão conseguir ou não, já começa o murmúrio, que tem que levantar, que tem que reclamar. E depois até gosta da experiência. Mas bate pronto assim, no primeiro momento reclama. É vício. Reclamar é vício. Está acabando com a resiliência. Pare com isso. Não tem o que fazer. Não julgue. Não reclame. Não se vitimize. É só não nesse caso. Não faça isso. As adversidades da vida envolvem fortes emoções negativas que ativam os nossos instintos mais primitivos de sobrevivência. E isso estimula a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. A adversidade geralmente envolve emoções negativas. Sempre se lembre disso. Emoções como raiva, medo, culpa, tristeza. Isso está muito associado a picos de adrenalina e de cortisol. Os instintos mais antigos que nós temos. Raiva e medo. Um réptil só tem esses sentimentos, raiva e medo. Hoje em dia, depois da evolução do ser humano, foram criadas mais duas emoções básicas, que é a alegria e a tristeza. Mas enquanto você agir instintivamente, você age como um réptil. Simples assim. Fabiana, tudo bem? Fabiana Pitbull. Uau, tudo bom? Estamos falando hoje sobre resiliência, sobre alguma coisa que você passou na sua vida, que você teve que dar a volta por cima e ser resiliente, e aprendeu com aquilo, não se vitimizou. Enquanto a reclamação treina a mente para focar no que está ruim e o estresse desperta em você reações extremas, a gratidão faz exatamente o contrário. A gratidão, a gratidão pura, simples e verdadeira, ela treina a nossa mente para focar no que é bom. Ela enxerga a situação com mais otimismo, mais positividade. É mais ou menos assim, enquanto a reclamação e o estresse focam no lado vazio do copo, a gratidão foca no lado cheio do copo. As pessoas otimistas veem as coisas boas que eles experimentam sendo como permanentes, enquanto pessoas ruins, não otimistas, experimentam como se fosse algo limitado, algo temporário. Então, em vez de ficar remoendo as experiências ruins e ruminando sobre os acontecimentos, faça a seguinte pergunta: haja como observador e faça a seguinte pergunta: o que eu posso tirar de ensinamento dessa situação? Qual que é o aprendizado disso tudo? Qual o lado cheio desse copo? O que posso tirar de positivo deste fato? Um caráter resiliente é aquele que escolhe ter uma atitude otimista sobre a vida. É aquele que sabe que os problemas são inevitáveis ao longo da tua jornada, mas podem e vão e irão ser resolvidos. É só você se lembrar daquele relacionamento que você terminou, que você achava que o mundo ia acabar, que você sofreu com isso, e depois de um tempo você pensou e viu que foi a melhor coisa que te aconteceu, o fim daquele relacionamento. Então seja grato até pelas coisas ruins que te acontecem, porque tem um porquê, lá na frente você vai entender. Isso pode ser muito mais fácil, muito menos doloroso, se você ajustar o seu foco, destacando o seu olhar para a solução sempre, nunca para o problema. Em vez de olhar para o que aconteceu, olhe para o futuro e para o que você vai fazer diferente a partir do aprendizado que você teve com esse fato. E seja grato por ter vivido isso, por ter aprendido com isso, por aprender a agradecer por isso. Boa noite, Salo. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à live sobre resiliência. Lembrando que daqui a 5 minutos vamos ter um convidado especial para falar exatamente sobre esses momentos resilientes que ele passou na vida dele. Para você ver que pessoas de sucesso são pessoas resilientes, são pessoas que passam por dores na vida, que passam por buracos que até então pareciam intransponíveis, mas não, elas saem de lá independente da situação. E seja grato, pare de reclamar.
Você está cansado e precisa andar a pé? Agradeça porque você tem pernas saudáveis, que funcionam, que estão no seu controle. Está preso no trânsito? Agradeça pela oportunidade que você está ali dentro de um carro. Você podia estar na chuva. Comece a cantar. Está incomodado com o calor? Você já pensou quantas pessoas morrem por não suportarem o frio? Ou já pensou na dádiva de ter olhos perfeitos para observar a luz do sol? É outra perspectiva. Está muito frio? Já agradeceu por você ter roupa quentinha, cobertor, aquecimento? Já parou para pensar nisso? Independente das dificuldades, nunca desista. A Sheila já está falando conosco. É exatamente isso. É encarar de peito aberto e de frente seus desafios de sua vida. Porque é inevitável. E como você vê, é uma questão de treino você ser grato. No começo você pode até sentir um pouco bobo, mas é isso, gente. Gratidão é uma forma de você assumir o controle da sua vida, focando o lado positivo e alimentando suas emoções de poder. Todo dia, ao acordar de manhã, eu sou grato, inclusive, pelo ar que eu respiro. Eu quero que você entenda que eu passei um momento na minha vida, em 2015, que eu tomei 8 coronhadas na cabeça, eu parei de falar, um pedaço da minha língua caiu, o médico falou que eu nunca mais iria falar. Depois daquilo, eu decidi mudar a minha vida. Mudar. E se eu passei por aquilo, estou aqui hoje falando, tudo bem, Ana? Falando, a qual os médicos disseram que eu não iria falar. Está aqui, ó, nesse livro, essa história. Os médicos falaram que eu não voltaria a falar. Eu não sei como eu não tomei um tiro na cabeça naquele momento. Eu sei, na real eu sei. Foi por Deus. E eu conto essa história aqui dentro desse livro. Isso aqui é ser resiliente. E é isso que eu quero que você leve. Agradeça que está chovendo. Agradeça que está enchendo um reservatório de água. Gratidão, gente, de verdade, é um sentimento. É uma emoção que, se praticados com frequência, pode se tornar um hábito, até um estilo de vida. Nosso convidado, se possível, pode entrar. Vamos trocar uma ideia aqui, falta 20 minutinhos. E eu te faço um desafio para você treinar a sua gratidão. Todos os dias antes de dormir, seja grato por pelo menos uma das coisas que aconteceram nas suas 24 horas. E ao acordar, liste pelo menos 10 bons motivos para você ser grato na tua vida. E olhe para o teu espelho e fale. Fale. Pelo que você é grato hoje. Pelo que você é grato hoje, gente. Que você... Todos os dias, tá? Vou contar outro segredo aqui de pessoas resilientes. Elas contam com uma rede de apoio. Obrigado, Val. Você vai adorar ler o livro. E são extremamente empáticas. Empatia, se colocar no lugar do outro. Quando falamos em conectividade, ou seja, oi, Lara, minha irmã. Conexão, tudo bem, Camilo? Conexão com o próximo, nós precisamos sempre estar ao lado de pessoas que são parecidas conosco, entendeu? Não adianta você estar na sua jornada, você está andando sempre com hienas, sendo que você é um leão. Oh, obrigado, Paulo. Você sabe que eu estou em Miami, né? Eu estava no Art Basel, que é uma galeria de arte gigantesca que tem aqui essa época do ano, e eu saí de lá correndo para vir para cá fazer essa live para vocês. Valeu, Pierre. Tamo junto, irmão. Saí de lá correndo, porque eu faço questão de passar todo esse aprendizado para vocês aqui hoje, porque, imagina, eu escrevi um livro, gente, só falando sobre isso, resiliência. Como você pode ser resiliente e alcançar seus objetivos. É sensacional. Espero que vocês estejam comigo nessa jornada até o final. Tem mais um segredo que eu quero falar de pessoas resilientes aqui, que é pessoas resilientes usam a regra 10-90. É do escritor americano, que o nome dele é Stephen Covey. Tá? O que é 10-90? 10% de 100% de um acontecimento na tua vida, o que aconteceu basicamente é 10%.
Você bateu o teu carro, isso é só 10%. 90% é o que você vai fazer com esse acontecimento. 90% você tem que focar em coisas boas sobre esse acontecimento. É a única maneira. Se você bater um carro é porque você tem um carro, então parabéns, seja grato por isso. 10% é o que acontece, 90% são resultados de nossas ações. 10, 90 é libertador. O resultado de como nos comportamos em um momento de estresse que achamos que não podemos controlar. Ossa, estamos bons juntos, Escal. Você não pode controlar, por exemplo, uma pessoa que faz uma barbeiragem no trânsito, corta da tua frente, quase causando um acidente. Você não pode. O que você pode controlar é como você vai se sentir em relação a isso. Tá? Você não pode controlar tudo que você não pode controlar na tua vida. Pense nisso. Tudo que está te estressando, está tirando tua paz, é porque é o que você não pode controlar. Você não tem controle sobre os outros. Você não tem controle sobre a ação das outras pessoas. Foque no que você tem controle. E use a regra 10-90 para toda a sua vida. A regra 10-90. Um minutinho. Regra 10-90. Eu levo isso para a minha vida toda. Às vezes, quando acontece alguma coisa, por exemplo, tomo um topão no dedo do pé, pau! 10% foi o que aconteceu. Depois, ai, graças a Deus eu tenho um dedão do pé. E leva para frente. Isso é uma metáfora para falar de como você deveria agir para toda a sua vida. Regra 10-90. Tudo bem, Guilherme? Nossa convidada. Aqui. Aqui. Vamos lá. Estamos falando sobre resiliência. Tá? Eu quero convidar aqui uma pessoa que foi muito resiliente na vida dela. Tudo bem com você, Camila Tomé? Satisfação em ter você aqui conosco hoje? Tudo bom, querido? Como é que você está? Ok. Lembrando para o pessoal do YouTube aqui que nós temos ao vivo a Clemilda Tomé aqui no Instagram. É uma pessoa que teve sucesso na vida dela, sucesso como empreendedora. Ela vendeu uma empresa a qual se tornou a maior do Brasil em suas mãos e uma das maiores do mundo. E hoje em dia ela se orgulha de ter passado por isso. Porém, nada foi tão simples na vida dela. Por um acaso, você é filha de gente rica, Clemilda? Por um acaso você foi herdeira? Uhum. Por um acaso você foi herdeira de algum e recebeu uma bolada? Então, o que aconteceu na tua jornada que você teve que se mostrar resiliente? Conta um pouco para o nosso pessoal. Entendi. Como é que você se sentiu? Lembra daquele momento quando você se deparou com essa situação? É. Você, é isso que o pessoal tem que entender. As dores, as dificuldades que nós passamos na nossa vida é o que nos faz quem nós somos hoje. Não existe gente de sucesso que não tenha passado por momentos de dor. Clemilda, no decorrer da tua empresa, Neodente, você teve algum momento na qual você sofreu, você teve dor, você sentiu que não ia dar certo?
Uhum. Garantia, né? Qual carro você tinha? Um prêmio? Eu tive um Fiat Prêmio. Uhum. População não só do Brasil, mas do mundo todo. Imagine se nós, na época, nós tivéssemos desistido de tudo isso. Por isso que a gente não pode, a gente tem, além de ser resiliente, ser grato, a gente tem que ter muita persistência. A gente não, tem que acreditar no sonho da gente. Temos que ir buscar aquilo que realmente nós queremos e que realmente você está fazendo algo não só ao seu benefício, mas de muita gente. E nós tínhamos isso. Qual que era o teu propósito de vida quando você abriu a Anel Dente? Transformação de vidas através da boca, né, mamãe? Entendi. Imagine. Ajudar um monte, né? Ajudar um monte. Olha que bonitinha a Daniele, que é minha fã. Obrigada pelo carinho aí, hein? Tá cheio de gente fã sua aqui, Clemilda. Você é um exemplo como empreendedora. E é isso que eu quero mostrar, isso que eu quero mostrar para as pessoas, que pessoas de sucesso passaram por dores, por problemas na vida e foram resilientes. Então, nada melhor do que uma pessoa como você para explicar para eles que você também é humano como outro qualquer. Você não teve uma uma família rica, você não teve só sucesso na sua vida, porque realmente foi. Se você não tivesse passado por esse episódio do banco, de repente as coisas seriam diferentes. Com certeza, porque isso, como você se sentiu depois que você decidiu partir para cima, decidiu ser resiliente depois desse episódio do banco? Olha, eu acho que tiveram assim várias situações diferentes e de muito trabalho e de muitos nãos, entendeu? Mas quando alguém fala não para você, você tem que ir a fundo. Esse não pode ser o sim da sua vida. Exatamente. Entendeu? Porque imagine se alguém na época chegasse e falasse para nós assim, olha, eu vou falar assim de uma coisa bem complicada aqui no nosso país, da Anvisa, né? Uhum. É um órgão regulador na parte da saúde. Nós tivemos ali algumas vezes de alguns fiscais dentro da nossa empresa, eles não estavam nem sabendo o que estavam falando. E nós tivemos que buscar estruturar os nossos departamentos para que tivesse as normas, as regras. E a partir desse momento, ali foi muito difícil para nós. Se nós tivéssemos parado ali, com certeza a Anel Dente não seria a segunda empresa hoje no mundo em produtos e a segunda empresa no mundo em finanças. Eu acho que o desafio, ele é muito importante. Sem dúvida. As dificuldades, para mim, eu digo que é um aprendizado muito maior do que quando a coisa se torna fácil. Porque é isso que a gente vê até em relação à criação de filhos, né? Quando ele não tem dificuldades, a pessoa ele não cria esse músculo da resiliência,
né? Quando a gente vê alguns pais que fazem de tudo porque não tinham, eles não querem que os filhos passem o que eles passaram, eles acabam, tipo, é muito inconsciente também, né? Porque a intenção é a melhor possível. Porém, não cria esse músculo da resiliência nas crianças, depois fica um jovem, fica um adulto que não foi resiliente, que ao se deparar com a dor, com as dificuldades, ela fica frágil, né? Mas, mamãe, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou um ser humano normal, igual a todos. Claro que a gente teve alguma diferença profissional, mas eu posso dizer, como mãe também, eu errei muito. Todos nós, todas nós mães, nós erramos porque com o nosso primeiro filho, a gente não tem experiência nenhuma. Uhum. Bom seria se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, entendeu? Meus filhos seriam assim, os mais fantásticos do mundo em todos os sentidos. Mas, na verdade, esse erro que a gente faz é por amor. É por amor. É por muito carinho, é por não saber o que está fazendo. Se soubesse, faria diferente, não é verdade? É até bom errar. Antes errar por amor do que errar por maldade, né? Então, errar por amor sempre faz o sentido. Olha, porque pode ser revertido. Antigamente eu fazia o seguinte, em relação a filhos, né? Agora não falando de empresa, mas falando de filhos, eu queria facilitar a vida deles. E eu pequei também. Eu pequei, por quê? Hoje eu penso assim, uma mãe hoje, ela deveria ensinar o filho a nadar para atravessar o rio. Não fazer o que eu fiz, passar por uma ponte, construir uma ponte para o teu filho passar, facilitar o seu filho essa travessia. Porque essa travessia, a nado, e buscar e chegar do outro lado com dificuldade, ele é o maior aprendizado. Foi o que eu tive na minha vida, tanto na minha vida pessoal, profissional, e eu faria totalmente diferente. Mas eu também não me culpo, não, mamãe. Não, jamais. Sabe por quê? Porque, com tudo isso, eu tenho filhos incríveis, que você sabe, claro, são maravilhosos. Inteligentíssimos, empresários de sucesso. De sucesso. E é isso. Mas poderiam ter tido uma vida completamente diferente. Né? E vem cá, você também passou por um acidente de carro. Muito feio. Resiliência. Muito feio. Fale sobre resiliência novamente. Olha, eu estava sozinha numa BR. E qual idade você tinha? 19 anos. Ah, foi agora há pouco. Ontem. Eu estava indo para a casa dos meus pais no interior do Paraná, lá em Telemaco Borda, e um caminhão fechou o outro numa curva. Imagine, eu com Fusca, Fusqueta. Assim. Naquela época, o cinto de segurança era na cintura, né? Era. 2 pontos. Você estava presa de cinto de segurança? Estava. Graças a Deus, porque senão eu teria morrido. E foi ali, eu bati no barranco, porque eu desviei, bati no barranco e capotei. Fiquei sozinha, esperando um bom tempo chegar um socorro. Mas, olha, foi o maior aprendizado para mim. Nunca alguém deve... Eu discuti com uma irmã minha e peguei o carro, me achando que eu era toda poderosa, né? Podia fazer o que eu queria. Claro, estava num momento de raiva, de ira, pego uma estrada. E numa moleca de 19 anos, né? Imagina o que aconteceu, foi isso. Só podia dar isso. Mas deu tudo certo, não aconteceu nada. Resiliência, voltou com tudo, voltou normal, entendeu? E continuei dirigindo logo em seguida. Isso foi numa sexta-feira, segunda-feira eu já estava dirigindo novamente. Claro, então até é isso. Por necessidade também, né? É isso que eu quero mostrar para o pessoal, que todos nós passamos por algumas dificuldades na vida, né? Passamos por acidentes físicos, passamos por problemas na empresa, passamos por desemprego, passamos por tudo. Mas o segredo da vida... Gente, quem está falando com vocês é uma das maiores empreendedoras do Brasil, tá? É gente de muito sucesso. Então, ela, assim como você, passou por alguma dificuldade. Olha, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, eu estou aqui disposta a responder, tá? 7 minutos para você fazer a pergunta da tua vida, gente.
7 minutos e nós vamos fechar essa live. Se vocês tiverem alguma dúvida para Clemente Tomé, esse é o momento. Senão... Porque, na verdade, eu tenho tanta coisa para falar, mas chega um momento assim... Senão você... Alguma coisa que o Jacques vivenciou com vocês lá... Poder contar em Curitiba. Claro, vamos. Vamos tomar um café lá no Biol. Você já conhece o meu empório Biol em Curitiba? Empório orgânico? Eu conheço, Camilo, eu fui lá já. Você gosta de lá, mamãe? Nossa Senhora, maravilhosa. Com quantos anos você foi ao banco pedir empréstimo para abertura da ANEL? Da ANEL? Da ANEL Dente? É. Ou da ANEL? Porque eu tive a ANEL também, uma empresa de comunicação. Não, Dente. Da ANEL Dente. Desculpa, como foi ali? Com quanto tempo antes de abrir, quantos anos, é isso, né? Não foi isso, não. Foi, mulher? Quantos anos? Com quantos anos você foi ao banco pedir empréstimo para a abertura da ANEL Dente? Foi menos de 2 anos. Foi no começo. Foi no começo da empresa. Você tomou um não na porta, na cara. Foi a maior decepção, porque, na verdade, nós sabíamos aquilo que nós estávamos propondo a fazer. E sabia que existia um monte de corrupção no nosso país também, como empresária, e sabíamos que tinha gente que estava recebendo dinheiro para algumas atividades ilícitas, e aquilo que nós estávamos propondo era uma coisa de saúde. Uhum. Né? Um trabalho incrível, social, que nós fizemos também. E aí levar um não na cara é muito difícil. Mas depois você foi em alguns outros bancos? Não, mamãe. Nós nem teríamos condição de ir a outros bancos, porque você não tinha garantia, o né? juro era muito alto, garantia nós não tínhamos, não adiantava nada. Entendi. O que fizeram depois depois desse não para abrir a ANEL Dente? Continuamos trabalhando, não queríamos nem saber. Eu levantava 4 horas da manhã, sempre levantei muito cedo e trabalhava na clínica para ter um salário, né? Atendia 14, 15 pacientes para poder ajudar e fazia de tudo um pouco, mamãe. Não tinha essa história de ficar esperando alguém trazer passar a crise? Você esperava passar a crise? Não, é a crise, por isso não podemos trabalhar. Que crise? Crise existe em qualquer situação, em qualquer momento. O importante é que você põe a mão na massa, vá buscar. E outra, isso eu gosto de falar muito. Você tem que cuidar das suas finanças. Eu cuidei muito sempre das minhas finanças. Isso é o mais importante dentro de uma empresa. Claro. Você tem que saber o quanto você ganha, o quanto você tem disponível para você utilizar. E ainda mais uma coisa, quando você tem uma reserva, você consegue fazer barganhar, como chama. Quando você vai fazer uma compra, você pode pedir desconto ao máximo e trabalhar e poder vender com alguma margem de segurança e poder fazer aquilo que realmente você quer fazer. Claro, e tomar cuidado com dívida, né? Que não tem como crescer, você progredir na tua empresa tendo dívidas por trás. Não, de jeito nenhum. Não existe crescimento com dívida. Primeiro você tem que sanar suas dívidas. Claro. A partir do momento que você está clean com o seu departamento financeiro, tanto pessoal como empresarial, você só vai para frente. Você só vai para frente. Isso não é, mamá, em questão assim de pouco dinheiro, de muito dinheiro. A pessoa pode ser trilhardária. Ela, não é que ela seja trilhardária, que ela ganhe esse dinheiro. E se ela não souber guardar, economizar, fazer as suas contas, fazer as suas planilhas, com certeza ela não vai dar continuidade a seu... Isso independente do quanto essa pessoa esteja ganhando, né? Se ela não souber fazer com pouco dinheiro, imagine com muito. Não importa a quantidade. O que importa é como você trabalha com o seu dinheiro.
é respeitar o seu dinheiro. Como vou respeitar os seus colaboradores, como respeitar o próximo, como respeitar... É a mesma coisa. Só são diferentes de nomes, entendeu? Mas é tudo igual, gente. A verdade é o seguinte, nós somos merecedores do melhor. Nós determinamos o que nós somos, não é isso que você fala sempre? Sem dúvida. É isso mesmo. Clemilda, considerações finais sobre resiliência para você deixar aquela última palavra dentro do coração dessas pessoas que estão aqui conosco hoje. Muita gratidão a todos vocês e gratidão a você por participar da nossa live de hoje. Já está terminando? Você tem um minuto. Meu Deus, quero dizer a vocês o seguinte. Nunca deixem o sonho de vocês passar. Dê continuidade. Tenha amor àquilo que vocês façam. Vivam o melhor, porque nós somos merecedores. E outra, vamos falar sempre. Mamãe, me chame, por favor. Eu quero falar de outras coisas aqui. Eu é que tenho gratidão por todos vocês. E olha, e tem mais uma. Queria mostrar... Aí, como é que eu faço? Aqui. Que livro sensacional! Quero mostrar esse livro do Mamá, que eu participo aqui na terceira página, né, Mamá? Terceira. Por favor, olhe com carinho isso. Você consegue ler rapidinho aí o que você escreveu? Só? Posso deixar para uma próxima? Tá aqui, ó, gente. Gente, vocês não imaginam o que aconteceu. Quando ele me pediu para eu falar alguma coisinha, mamãe, eu vou deixar aqui eles leiam, porque é muito legal. O que aconteceu assim, olha, eu tinha lido um livro... 30 segundos. Eu tinha lido um livro e aí eu tinha recortado umas palavras e guardei. Quando a mamãe pediu para eu escrever, eu fui abrir um outro livro para eu ler e estava lá o papelzinho. Gente, é o que eu tinha que escrever para o mamãe. Olha, obrigada. Lê os parágrafos, vamos dar tempo. Lê só o parágrafo do meio. Eu vou ler então, tá? Vai, porque enquanto a live estiver rodando, a gente vai falando. Olha, é de Alexandre o Grande, tá? Deve-se ter em mente que meu objetivo não é escrever histórias, mas vidas. As maiores proezas nem sempre resultam das descobertas mais claras, mas dos vícios e virtudes dos homens. De vezes, uma questão de menos relevância, uma expressão ou gesto, nos expressa melhor sobre suas características, inclinações, que os cercos mais famosos, os armamentos mais grandiosos ou qualquer das batalhas mais sangrentas. Mas daí eu dou uma explicação de tudo isso. Gente, vocês vão amar, pode ter certeza. Eu já li o livro, está maravilhoso. Eu sou suspeita em falar isso também, né, gente? Mas é de verdade. Eu jamais vim aqui para falar uma coisa que eu não acredito e que eu não vivencio. E eu estou fazendo também todos os exercícios. Você não sabia disso, né, mamãe? Estou fazendo tudo para depois nós comentarmos a respeito disso. Eu preciso do feedback, né? Nada melhor do que o feedback de quem foi uma das minhas mentoras. Que nada. Isso é maravilhoso. Gente, um beijo grande. Obrigada por esse momento, por eu poder me expressar um pouquinho. Eu tenho muito, você sabe disso. Mas a gente vai alternando o tema das lives, aí você vem passando um pouco da tua experiência pra gente. Não, com certeza, olha. E gratidão por vocês nos ouvirem, gratidão por esse momento maravilhoso, desse contato. Eu gostaria de estar presente junto com vocês. Na verdade, vou estar. Beijo grande, muito amor no coração e muita gratidão. Gratidão a todo mundo, gratidão à nossa audiência, Vana, Coach, Nescau, que está aqui em Miami. Precisamos ver o Nescau, hein, cara? Está aqui. A Ângela, a Karina, Camilão, você é fera. Cadê a luva, Camilo?
Mano, obrigado, gente. Vamos encerrando aqui a nossa live. Tchau. Um beijo para todos vocês. Clemilda me leva para jantar. Você me leva. Tchau. 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 Oi. Foi top. Já vou, calma, tô fechando aqui. Lala, seja bem-vinda, querida. Saudade de você. Adriano, seja bem-vindo. Ingrid. Quem mais aqui? Muito bem. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. A live hoje, iniciamos mais uma temporada de lives aqui no nosso Instagram e no YouTube também. Eu só não tenho certeza se o YouTube está funcionando. Alguma coisa aqui eu não fiz certo, mas estamos aqui no Instagram.